Imagine a cena: 20 indivíduos, um segredo sussurrado no deserto e 60 milhões de existências à beira da aniquilação. Um império construído com seda e ouro que de repente sumiu. Não foi um confronto militar que o derrubou. Foi um dado, uma concepção semeada por um pequeno grupo que destruiu a maior força do planeta. O ano é 1219. O Império Khwarezmian representa o epicentro do mundo conhecido, uma potência colossal que se estende do Irã até a Ásia Central. Suas metrópoles, Samarcanda e Bukhara, brilham como pérolas da civilização. Seus exércitos somam centenas de milhares e seu sultão, Ala ad-Din Muhammad, via-se como o soberano do globo. Contudo, nas vastas estepes fustigadas pelo vento, uma nova potência emergia. Os mongóis, sob a liderança de um homem conhecido como Genghis Khan. Para o sultão, eles não passavam de nômades incivilizados. A possibilidade de um embate parecia inconcebível. Seria como um bando de lobos tentando derrubar uma montanha. Mas quando uma caravana mongol foi brutalmente massacrada na cidade fronteiriça de Otrar, por ordem do sultão, a montanha ignorava que acabara de provocar um abalo sísmico. O desfecho já estava traçado. Em menos de 2 anos, aquele império outrora glorioso seria transformado em ruínas e memórias. Neste conteúdo, primeiramente, exploraremos a presunção fatal do sultão Muhammad, a escolha que deflagrou o conflito mais devastador daquele período. Em segundo lugar, desvendaremos a operação de inteligência mongol, a narrativa real por trás dos 20 homens, uma rede de informantes que desmantelou o império internamente antes mesmo do primeiro disparo de flecha. Em terceiro lugar, analisaremos a campanha militar subsequente, uma verdadeira obra-prima de terror, agilidade e tática que redefiniu a arte da guerra para sempre. No entanto, existe um aspecto que a maioria dos historiadores negligencia: uma profunda fragilidade cultural, um desdém pela informação que os mongóis souberam explorar com uma precisão cirúrgica. E foi isso, mais do que apenas arcos e cavalos, que tornou o impossível em algo inevitável. E tudo teve início com uma ofensa e a cabeça raspada de um embaixador devolvida ao Khan. Para compreender a imensidão do choque iminente no alvorecer do século XIII, é crucial, primeiramente, visualizar os 2 universos que se preparavam sem saber para o confronto. De um lado, o Império Khwarezmian, uma entidade política e cultural que simbolizava o auge da civilização islâmica oriental daquela época. Este não era um reino insignificante ou uma confederação tribal frágil, era um império em sua plenitude, herdeiro de centenas de anos de tradição persa e turca. Geograficamente, dominava uma vasta extensão de terras que hoje englobam o Uzbequistão, o Turcomenistão, o Afeganistão e grande parte do Irã. Suas cidades eram faróis de saber e comércio. Samarcanda, com suas cúpulas de azulejos turquesa, não era apenas um centro administrativo, mas um ponto de encontro vital na Rota da Seda, onde mercadores da China, Índia e do Levante trocavam seda, especiarias, porcelana e conceitos. Bukhara, um polo de saber islâmico, abrigava bibliotecas e madraças que atraíam eruditos de todas as partes do mundo. A riqueza do império era lendária, nutrida não só pelo comércio, mas também por uma agricultura próspera ao longo dos rios Amu Daria e Sir Daria. Militarmente, o sultão Ala ad-Din Muhammad liderava um exército que, em números absolutos, era avassalador. As estimativas variam, mas fontes indicam que ele poderia mobilizar entre 200 mil e 400 mil homens. Eram, em sua maioria, soldados de infantaria e cavalaria turca. Muitos deles mercenários de alta qualidade, equipados com cotas de malha, lanças e cimitarras.
As cidades eram protegidas por muralhas imponentes, algumas das quais haviam resistido a cercos por séculos. Aos olhos de qualquer observador da época, o Império Khwarezmian era uma fortaleza, um poder estabelecido, duradouro e invencível. Contudo, sob essa aparência de poder e opulência, existiam profundas rachaduras. A estrutura de poder estava perigosamente concentrada na figura do sultão, um homem descrito por cronistas como vaidoso, hesitante e desconfiado de seus próprios generais. Ainda mais prejudicial era a rivalidade política entre o sultão e sua mãe, Terken Khatun. Ela mantinha sua própria corte, controlava nomeações cruciais e detinha a lealdade de muitos dos generais turcos. Essa cisão interna gerava um ambiente de intriga e desconfiança, minando a coesão do comando militar e administrativo. O sultão, temendo um golpe, frequentemente distribuía seus exércitos em guarnições por todo o império, em vez de mantê-los como uma força de campo unificada e coesa. Essa decisão estratégica, nascida da paranoia política, provaria ser catastrófica. O império era um gigante, sim, mas um gigante com pés de barro, cuja força estava mal distribuída e cujo comando estava em conflito consigo mesmo. Do outro lado do mundo conhecido, nas vastas e implacáveis estepes da Mongólia, um poder de natureza completamente distinta estava sendo forjado no calor e no frio. Por séculos, as tribos nômades da região, tártaros, queraitas, merquitas, naimanos e os próprios mongóis haviam vivido em um estado de guerra quase ininterrupta entre si. A vida na estepe era brutalmente simples e baseada no mérito. A sobrevivência dependia da resistência, da perícia com o cavalo e o arco, e da lealdade ao clã. Foi nesse ambiente que um homem chamado Temujin emergiu. Sua história inicial é uma saga de adversidade. Seu pai foi envenenado, sua família foi abandonada, ele próprio foi escravizado. Mas através de uma combinação de carisma, astúcia implacável e uma genialidade militar e organizacional inata, Temujin não apenas sobreviveu, mas prosperou. Ele realizou o impensável. Uniu as tribos rivais sob uma única bandeira. No ano de 1206, em uma grande assembleia conhecida como Kurultai, ele foi proclamado Genghis Khan, o governante universal. A sociedade que ele criou era um reflexo direto das necessidades da estepe e da guerra. Ele rompeu as antigas lealdades tribais, reorganizando seu povo em unidades militares baseadas em um sistema decimal. Esquadrões de 10, companhias de 100, regimentos de 1000 e divisões de 10.000, os tumens. A promoção não era baseada em linhagem, mas estritamente no mérito e na lealdade a ele. Ele instituiu um código de leis escrito, o Yasa, que governava tudo, desde o roubo de gado até a conduta na guerra, punindo a deslealdade e a covardia com a morte. O exército mongol era, em essência, a nação mongol em armas. Cada homem era um guerreiro, treinado desde a infância para cavalgar e atirar com o devastador arco composto mongol. Eles podiam cavalgar por dias a fio, dormindo na sela e subsistindo de leite de égua seco e sangue tirado de uma veia de sua montaria. Sua disciplina era de ferro, sua mobilidade era incomparável e sua capacidade de coordenar ataques complexos em vastas distâncias era algo que o mundo nunca tinha visto. Eles eram uma máquina de guerra perfeitamente adaptada ao seu ambiente, uma força unificada por um propósito singular e uma lealdade absoluta a seu líder. Quando Genghis Khan voltou sua atenção para o mundo exterior, primeiro contra o Império Tangut e depois contra o Império Jin, no norte da China, ele não apenas buscou pilhagem, mas conhecimento. Os mongóis eram mestres da adaptação. Eles aprenderam e assimilaram a arte da guerra de cerco com engenheiros chineses capturados, incorporando catapultas, arietes e outras tecnologias que lhes faltavam. Em 1218, com o norte da China subjugado, Genghis Khan controlava o terminal oriental da Rota da Seda.
Era inevitável que seu olhar se voltasse para o oeste, para o próximo grande império no caminho, o Khwarezmian. A sua intenção inicial, segundo a maioria das fontes, não era a conquista, mas o comércio. Um acordo comercial com o rico império vizinho seria imensamente benéfico para os mongóis. Foi com essa intenção que o primeiro contato fatídico foi feito. Um contato que colocaria a meritocracia brutal e unificada da estepe contra a autocracia, dividida e complacente da civilização sedentária. A faísca que incendiou o mundo foi acesa não em um campo de batalha, mas em um posto comercial empoeirado na fronteira oriental do Império Khwarezmian. A cidade de Otrar, um importante centro na Rota da Seda, era governada por um homem chamado Inalchuq, um parente da poderosa Terken Khatun, a mãe do sultão. No ano de 1218, uma vasta caravana chegou a Otrar, vinda do leste. Não era uma caravana comum. Composta por cerca de 450 mercadores, a maioria muçulmanos e apenas um embaixador mongol, ela transportava uma riqueza em mercadorias: ouro, prata, seda chinesa, peles finas. Era uma missão diplomática e comercial enviada pessoalmente por Genghis Khan. Sua carta ao sultão Muhammad era clara e, em sua própria maneira, respeitosa. Ele se dirigia ao sultão como o governante do Ocidente, enquanto ele era o governante do Oriente, e expressava o desejo de paz e de um fluxo livre de comércio entre seus impérios. Para Genghis Khan, o comércio era o sangue vital de um império, uma forma de trazer a riqueza do mundo para seu povo. A inviolabilidade dos mercadores e embaixadores era um princípio sagrado sob a lei mongol, o Yasa. Atacar um emissário era o mesmo que declarar guerra ao próprio Khan. Inalchuq, o governador de Otrar, viu a caravana não com a visão de um estadista, mas com a cobiça de um pequeno tirano. As fontes divergem sobre sua motivação exata. Alguns cronistas, como o persa Juvaini, sugerem que foi pura ganância. Ele cobiçava as riquezas que a caravana transportava. Outros propõem que ele reconheceu alguns dos mercadores como espiões de seus inimigos anteriores e agiu por suspeita. Uma terceira teoria é que o próprio embaixador mongol foi arrogante, tratando Inalchuq com desdém. Independentemente do motivo, a ação de Inalchuq foi decisiva e desastrosa. Ele prendeu toda a caravana sob a acusação de espionagem e enviou uma mensagem ao sultão Muhammad, em Samarcanda, pedindo instruções e provavelmente exagerando a ameaça para justificar o confisco das mercadorias. Aqui, o destino de milhões de pessoas repousava sobre a decisão de um único homem. O sultão Muhammad, influenciado por Inalchuq, e talvez por sua própria desconfiança e arrogância em relação aos nômades bárbaros, cometeu um erro de cálculo de proporções históricas. Em vez de investigar o assunto ou libertar os mercadores para manter a paz, ele deu a Inalchuq permissão para executar todos os membros da caravana e confiscar seus bens. A ordem foi cumprida. 450 homens foram mortos e sua vasta riqueza foi dividida entre o governador e o sultão. A notícia do massacre, levada por um único condutor de camelos que conseguiu escapar, chegou a Genghis Khan como um trovão. Para a mentalidade mongol, este não era um mero incidente de fronteira. Era a violação mais grave possível do direito internacional e uma afronta pessoal direta à sua autoridade. Era um ato de guerra da forma mais insultuosa. Ainda assim, o Khan, um mestre da paciência estratégica, não respondeu imediatamente com força. Ele deu ao sultão uma última oportunidade de evitar o desastre. Ele enviou uma segunda embaixada composta por 2 mongóis e um muçulmano, diretamente à corte do sultão. A mensagem era um ultimato: entregue Inalchuq para ser punido pela matança dos mercadores e a paz poderá ser preservada.
Era uma chance de redenção, uma oferta para resolver o assunto como um crime e não como um ato de guerra entre impérios. A resposta do sultão Muhammad selou o destino de seu império. Tomado por uma fúria arrogante, ele não apenas rejeitou a demanda, mas cometeu um ato ainda mais ultrajante. Ele ordenou a execução do enviado muçulmano e mandou que as barbas dos 2 emissários mongóis fossem raspadas, um ato de humilhação suprema na cultura mongol, antes de enviá-los de volta ao seu mestre. Para Genghis Khan, aquilo era mais do que uma declaração de guerra. Era um convite à aniquilação. Cronistas relatam que, ao receber a notícia, o Khan subiu a uma montanha sagrada, orou ao eterno céu azul por 3 dias e 3 noites e desceu com a determinação de vingar seu povo e sua honra. A guerra não seria mais sobre rotas comerciais ou disputas fronteiriças. Tinha se tornado uma guerra total, uma cruzada de vingança. O sultão, em sua ignorância e orgulho, havia subestimado fundamentalmente seu oponente. Ele não via Genghis Khan como o líder de uma nação disciplinada e unificada, mas como um chefe tribal primitivo. Ele não compreendia a mentalidade mongol, que via a diplomacia e a guerra como 2 faces da mesma moeda, governadas por regras rígidas de honra e retribuição. Ao violar essas regras da forma mais flagrante possível, o sultão Muhammad não apenas insultou um líder, ele despertou uma força da natureza que agora se voltaria contra ele com um furor que o mundo civilizado jamais experimentara. A decisão de aniquilar o Império Khwarezmian estava tomada, mas Genghis Khan não era um bárbaro impulsivo que se lançava cegamente à batalha. Ele era um estrategista meticuloso, um homem que entendia que as guerras são vencidas antes mesmo de os exércitos se encontrarem. A distância entre a Mongólia e a Transoxiana era vasta. O terreno era desconhecido e o inimigo era numericamente muito superior. Um ataque direto seria um risco enorme. Portanto, antes que a vanguarda de seu exército sequer se movesse, Khan desencadeou sua arma mais potente e sutil, sua rede de inteligência. A noção popular de 20 homens derrubando um império é uma simplificação dramática, mas captura a essência de uma verdade mais complexa e impressionante. O que Khan enviou não foi um pelotão de assassinos, mas uma sofisticada operação de coleta de informações e guerra psicológica. Os mongóis eram mestres em usar as próprias ferramentas do mundo civilizado contra ele. A Rota da Seda, que o sultão via como fonte de riqueza, tornou-se para os mongóis uma superestrada para a espionagem. Por meses, se não anos, antes da invasão principal, espiões mongóis se infiltraram no Império Khwarezmian. Eles não se pareciam com guerreiros. Eram disfarçados de mercadores, pregadores itinerantes, refugiados e até mesmo desertores. Eles viajavam de cidade em cidade, de caravansarai em caravansarai, observando, ouvindo e registrando. O seu trabalho era multifacetado. Primeiro, a cartografia e a logística. Eles mapearam as estradas, os desfiladeiros, as fontes de água e os campos de pastagem. Em um território árido e semiárido como a Ásia Central, saber onde encontrar água e forragem para um exército de mais de 100.000 homens e seus cavalos era a diferença entre a vitória e o aniquilar da própria força. Eles identificaram a localização das guarnições do sultão, estimaram seu número e avaliaram a força de suas fortificações. Segundo, a análise política e social. Os espiões identificaram as linhas de falha dentro do império. Eles tomaram nota da rivalidade entre o sultão Muhammad e sua mãe, Turken Khatun, entendendo que o comando inimigo estava dividido. Eles avaliaram o moral da população, percebendo que muitos povos, especialmente os persas, ressentiam-se do domínio de seus governantes turcos. Essa informação seria crucial para a fase de guerra psicológica da campanha. Terceiro, e talvez o mais importante, a guerra psicológica e a desinformação.
Os agentes mongóis não apenas coletavam informações, eles as plantavam. Eles espalhavam rumores e propaganda. Para as populações subjugadas, eles sussurravam promessas de libertação e tolerância religiosa sob o domínio mongol. Uma promessa que, para aqueles que se rendiam sem luta, era frequentemente cumprida. Para os exércitos do sultão, eles espalhavam histórias exageradas sobre a ferocidade e o número dos mongóis, descrevendo-os como demônios invencíveis das estepes. O objetivo era corroer a moral, semear o pânico e quebrar a vontade de resistir antes que qualquer confronto físico ocorresse. Eles fomentaram a desconfiança entre o sultão e seus generais, espalhando rumores de traição, garantindo que o já paranoico Muhammad confiasse ainda menos em seus subordinados. Essa fase de preparação foi a verdadeira chave para o sucesso mongol. Quando o exército principal finalmente partiu em 1219, Genghis Khan não estava marchando para o desconhecido. Ele possuía um mapa detalhado da geografia, da política e da psicologia de seu inimigo. Ele conhecia suas fraquezas, suas divisões e seus medos. A invasão não foi uma aposta cega. Foi a execução calculada de um plano baseado em inteligência superior. O sultão Muhammad, por outro lado, permaneceu em uma ignorância quase total. Ele subestimou o número dos mongóis, sua disciplina, sua tecnologia de cerco e, acima de tudo, a genialidade estratégica de seu líder. Ele esperava uma incursão de nômades ao longo de suas fronteiras fortificadas, um ataque que poderia ser facilmente contido e repelido. Ele dispersou suas vastas forças entre as principais cidades, Samarcanda, Bukhara, Otrar, Urgench, acreditando que suas muralhas inexpugnáveis seriam suficientes para desgastar os invasores. Ele não concebeu a possibilidade de um ataque coordenado e multifacetado, nem a ideia de que um exército pudesse simplesmente contornar toda a sua linha defensiva. A guerra já estava meio vencida para os mongóis. O campo de batalha havia sido preparado não com espadas, mas com sussurros. O império estava sendo corroído por dentro, minado pela desinformação e pelo medo, enquanto seu líder permanecia complacente, confiando em muralhas de pedra e em números que, sem coesão e liderança, não significavam nada. No outono de 1219, a máquina de guerra mongol, com uma força estimada entre 100 mil e 150 mil guerreiros, além de um grande contingente de engenheiros e pessoal de apoio, moveu-se com uma velocidade e precisão aterrorizantes. A estratégia de Genghis Khan não era um simples avanço em massa, mas uma sinfonia de destruição. Uma campanha multipolar projetada para sobrecarregar, confundir e paralisar seu inimigo. Ele dividiu seu exército em múltiplas colunas, cada uma com um objetivo específico, uma demonstração de comando e controle que era inédita para a época. Uma força, sob o comando de seus filhos Chagatai e Ogedei, foi enviada diretamente para a cidade de Otrar. O objetivo era claro e simbólico. A cidade onde o insulto original ocorrera deveria ser a primeira a pagar o preço. O cerco de Otrar foi um exemplo brutal da nova forma de guerra mongol. E Nalchuk, o governador culpado, defendeu a cidade ferozmente, sabendo que a rendição significaria uma morte certa e torturante. O cerco durou 5 meses, um tempo muito mais longo do que os mongóis esperavam. Mas eles eram pacientes e metódicos. Eles usaram seu corpo de engenheiros chineses para construir um arsenal de máquinas de cerco, catapultas que lançavam pedras enormes e potes de nafta em chamas, e balistas para abater os defensores das muralhas. Eles forçaram prisioneiros locais a trabalhar na linha de frente, cavando trincheiras e empurrando arietes, servindo como escudos humanos para absorver as flechas dos defensores. Finalmente, as muralhas foram rompidas e os mongóis invadiram a cidade.
Inaushuk recuou para a cidadela interna, lutando até o fim. Quando foi capturado, seu destino foi uma demonstração da justiça poética e cruel do Khan. Prata derretida teria sido derramada em seus olhos e ouvidos, uma retribuição pela cobiça que deu início a tudo. A população de Otrar foi massacrada ou escravizada e a cidade foi arrasada. Enquanto o cerco de Otrar prendia uma parte significativa do exército Khwarasmian, outra coluna mongol, liderada pelo brilhante general Geb, conhecido como a Flecha, realizava ataques de distração no sul, atraindo a atenção do sultão e de seu exército principal. Mas a jogada de mestre, a manobra que quebrou a espinha dorsal da defesa Khwarasmian, foi liderada pelo próprio Genghis Khan. Em vez de seguir a rota óbvia para as grandes cidades de Bukhara e Samarcanda, o que o sultão esperava, Khan pegou o corpo principal de seu exército, talvez uns 50.000 homens, e fez o impensável. Ele os conduziu em uma marcha épica e secreta através das areias vermelhas do deserto de Kyzylkum, uma vasta extensão de terra considerada intransitável para um grande exército. Guiado por nômades capturados, o exército mongol desapareceu no deserto por centenas de quilômetros. Em fevereiro de 1220, para o choque absoluto da liderança Khwarasmian, o exército de Khan emergiu do deserto não na fronteira, mas no coração do império, diretamente nos portões de Bukhara. A cidade foi pega completamente de surpresa. O sultão Muhammad estava a quilômetros de distância, esperando um ataque frontal que nunca veio. A guarnição de Bukhara, embora forte, foi paralisada pelo pânico. Após um breve e desesperado cerco de apenas 3 dias, a cidade se rendeu, esperando clemência. A guarnição turca tentou romper o cerco e foi completamente aniquilada. Genghis Khan entrou na cidade, cavalgou até a grande mesquita e, segundo o cronista Juvaini, declarou à congregação reunida que ele era o castigo de Deus, enviado para puni-los por seus pecados. A cidade foi saqueada sistematicamente. Artesãos e jovens foram levados como escravos para servir ao exército mongol. E o resto da população foi expulso para o campo aberto, enquanto a cidade, construída em grande parte de madeira, era incendiada. O padrão estava estabelecido. Resistência significava a aniquilação total. A rendição rápida oferecia uma pequena chance de sobrevivência. De Bukhara, os mongóis avançaram para a joia do império, a lendária Samarcanda. A cidade era ainda mais bem defendida, com muralhas maciças e uma guarnição que talvez chegasse a 100.000 homens. O sultão Muhammad, tendo perdido a iniciativa e a coragem, abandonou a cidade à própria sorte e fugiu para o oeste. A defesa de Samarcanda, sem liderança e desmoralizada pela queda de Bukhara, desmoronou em questão de dias. Parte da guarnição, na esperança de obter clemência, traiu a cidade e se rendeu, apenas para ser executada pelos mongóis. A cidade caiu, e o mesmo processo de saque, escravização seletiva e massacre se repetiu. A queda de Samarcanda, o coração cultural e econômico do império, em março de 1220, efetivamente marcou o fim do Império Khwarasmian como uma entidade coesa. Em questão de meses, a estratégia brilhante de Genghis Khan, a distração, o cerco simbólico e a manobra de flanco devastadora através do deserto, havia neutralizado um exército muitas vezes maior e capturado suas cidades mais importantes. A arrogância do sultão em dispersar suas tropas e sua falha em conceber a audácia estratégica mongol levaram a um colapso tão rápido e completo que pareceu para os contemporâneos um evento apocalíptico. Mas para o Khan, a guerra ainda não havia terminado. A conquista das cidades era secundária. O seu principal objetivo era pessoal, a caçada e a destruição do homem que o havia insultado, o sultão Ala ad-Din Muhammad.
Com as principais cidades do seu império em ruínas e seu exército principal desintegrado, o sultão Muhammad tornou-se um fugitivo em seu próprio reino. A queda de Samarcanda não foi apenas uma derrota militar, foi o colapso de sua autoridade e de sua vontade de lutar. Em vez de reagrupar as forças que ainda lhe restavam no oeste do Irã e no Afeganistão, ele optou por uma fuga desesperada, uma decisão que selou sua reputação como um líder covarde e ineficaz. Genghis Khan, no entanto, não o deixaria escapar. A vingança era um pilar de sua visão de justiça, e o sultão era o alvo principal. Ele destacou uma força de elite de 2 tumens, cerca de 20.000 cavaleiros, sob o comando de seus 2 melhores generais, Gebe e Subutai. A ordem deles era simples: caçar o sultão Muhammad até os confins da terra e não retornar até que ele fosse capturado ou morto. O que se seguiu foi uma das perseguições militares mais extraordinárias da história. Gebe e Subutai, à frente de sua cavalaria leve, moveram-se com uma velocidade quase sobrenatural. Eles varreram o Irã, destruindo qualquer força que tentasse detê-los, vivendo da terra e seguindo o rastro do sultão em fuga. O sultão fugia de cidade em cidade, Nishapur, Rai, Hamadan. Mas a cada parada, ele descobria que os batedores mongóis já estavam se aproximando. A rede de inteligência mongol, que havia preparado o caminho para a invasão, agora servia para rastrear seu alvo principal. O pânico se espalhou à frente do avanço mongol. Cidades inteiras se renderam sem luta ao ouvir que a vanguarda de Gebe e Subutai estava próxima. A perseguição implacável quebrou o que restava do espírito do sultão. Ele se tornou uma figura patética, abandonado por seus seguidores, um monarca sem reino. Finalmente, sua fuga o levou a uma pequena ilha no Mar Cáspio. Lá, em dezembro de 1220, Ala ad-Din Muhammad, o outrora orgulhoso Shah do Império Khwarezmian, morreu de pleurisia, um homem doente, solitário e quebrado. Ele foi enterrado em roupas emprestadas, um fim inglório para o homem cujo orgulho havia condenado milhões. Enquanto a caçada ao sultão prosseguia, o resto do exército mongol, sob o comando de Genghis Khan e seus outros filhos, como Tolui, continuou a destruição sistemática do que restava do império. O foco se voltou para a capital, Gurganj ou Urgench, lar da corte de Terken Khatun. A cidade resistiu ferozmente, resultando em um dos cercos mais sangrentos da campanha. A luta foi casa por casa, rua por rua. Quando a cidade finalmente caiu em 1221, a vingança mongol foi terrível. Eles destruíram os diques do rio Amudarya, inundando a cidade e matando quase todos os seus habitantes. Centros de civilização que haviam florescido por séculos, como Merv e Nishapur, sofreram destinos semelhantes. Merv, uma das maiores cidades do mundo na época, foi completamente despovoada, com cronistas como Ibn al-Athir alegando a morte de mais de 1 milhão de pessoas, um número certamente exagerado, mas que reflete a escala de destruição percebida. O filho do sultão, Jalal al-Din, tentou bravamente organizar uma resistência, obtendo algumas vitórias iniciais, mas ele também foi finalmente derrotado pelo próprio Genghis Khan na Batalha do Indo e forçado a fugir para a Índia. A campanha estava completa. Em menos de 2 anos, o poderoso Império Khwarezmian havia sido completamente apagado do mapa. Não foi apenas uma derrota militar. Foi um democídio deliberado e uma destruição cultural em uma escala quase sem precedentes. Bibliotecas foram queimadas. Sistemas de irrigação que sustentavam a vida por milênios foram destruídos e populações inteiras foram exterminadas. O objetivo de Genghis Khan foi alcançado. O insulto havia sido vingado de uma forma tão total que serviria de aviso para qualquer outro poder que ousasse desafiar os mongóis. A expedição de Gebe e Subutai, após a morte do sultão,
continuou em uma incrível missão de reconhecimento, circulando o Mar Cáspio, derrotando exércitos russos e georgianos e finalmente retornando à Mongólia, trazendo consigo um conhecimento inestimável sobre as terras a oeste, que prepararia o cenário para as futuras invasões da Europa. A queda do Império Khwarasmian não foi apenas o resultado da força militar mongol. Foi o resultado de uma falha catastrófica de liderança e de uma subestimação fatal do inimigo. A arrogância do sultão, sua desunião interna e sua incapacidade de adaptar-se a uma nova forma de guerra foram tão letais quanto qualquer flecha mongol. O colapso do Império Khwarasmian representou muito mais do que a queda de uma dinastia. Foi um ponto de virada na história mundial. Um evento cujas ondas de choque se propagaram pela Ásia, pelo Oriente Médio e pela Europa. A campanha de Genghis Khan entre 1219 e 1221 não apenas eliminou um grande poder, mas também alterou fundamentalmente o equilíbrio geopolítico, as rotas comerciais e a psicologia de nações inteiras. O legado mais imediato foi a reputação que os mongóis forjaram. Eles não eram mais vistos como meros nômades da estepe, mas como uma força de conquista irresistível, um castigo de Deus, como o próprio Khan havia proclamado. O terror se tornou uma ferramenta de Estado. As histórias do que aconteceu com Samarcanda, Bukhara e Urgench se espalharam à frente de seus exércitos e nas décadas seguintes, muitas cidades e reinos optaram pela submissão em vez de enfrentar a aniquilação. Essa guerra psicológica, aperfeiçoada na campanha Khwarasmian, facilitou enormemente a expansão subsequente do Império Mongol sob os sucessores de Genghis Khan. A destruição do Império Khwarasmian também abriu as portas do Ocidente para os mongóis. Com a única grande potência entre eles e o Oriente Médio eliminada, o caminho estava livre para as invasões da Pérsia, do Califado Abássida, da Rússia dos príncipes de Kiev e, eventualmente, para as incursões na Polônia e na Hungria. A grande expedição de reconhecimento de Geb e Subutai ao redor do Cáspio foi, na verdade, a precursora da invasão em grande escala da Europa nas décadas de 1230 e 1240. O mundo islâmico oriental, em particular, sofreu um golpe do qual nunca se recuperou totalmente. A destruição de grandes centros de aprendizado e cultura como Merv e Nishapur representou uma perda incalculável de conhecimento. A destruição dos complexos sistemas de irrigação, Qanat, no Irã e na Ásia Central, devastou a agricultura da região por séculos, levando a um declínio demográfico e econômico duradouro. Embora o domínio mongol subsequente, sob a Pax Mongólica, tenha eventualmente trazido uma estabilidade que permitiu que a Rota da Seda florescesse como nunca antes, isso veio a um custo humano e cultural espantoso. Em retrospecto, a história da queda do Império Khwarasmian é uma lição sobre a fragilidade do poder e os perigos da arrogância. O sultão Muhammad possuía todos os recursos convencionais: mais homens, mais riqueza, cidades fortificadas. No entanto, ele foi superado em todas as frentes por um oponente que dominava os recursos não convencionais: disciplina, unidade de comando, mobilidade, inteligência e uma compreensão profunda da psicologia do inimigo. A história dos 20 homens que derrubaram um império é, em sua essência, a história de como a informação superior e a estratégia podem triunfar sobre a força bruta. Os espiões mongóis não derrubaram fisicamente as muralhas de Samarcanda, mas minaram a fundação sobre a qual essas muralhas se erguiam, a confiança, a coesão e a vontade de lutar do império. Eles transformaram a força do Império Khwarasmian, seu vasto tamanho, em uma fraqueza, explorando as longas linhas de comunicação e a falta de um comando centralizado. Genghis Khan provou que um império não é apenas um território no mapa, mas um sistema.
E ao compreender o sistema de seu inimigo, melhor do que o próprio inimigo, ele foi capaz de desmantelá-lo com uma eficiência implacável. A faísca acesa em Otrar, por um ato de ganância e orgulho, desencadeou um incêndio que reconfigurou o mapa do mundo, deixando para trás um legado de terror, mas também uma lição atemporal sobre a arte da guerra e do poder.